Então, começando nosso journal de hoje. Então, vou apresentar o artigo. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e sou revisora de texto também. Meu trabalho é atendo aqui em Porto Alegre. E o artigo que a gente vai apresentar e discutir é Intimacy, a Behavioral Interpretation, de James Cordova e Regina Scott. E eu não sei o que vocês acharam da leitura do texto, mas eu achei um texto assim bem com uma linguagem simples e ao mesmo tempo profundo e com um modelo de escrita assim, uma estrutura bem interessante assim que vai construindo as hipóteses e construindo o pensamento, né, passo a passo, assim, bem didático até, assim, guiando o leitor, né, em cada construção, né, de conceito e fazendo essa retomada por pequenos resumos, né. Então, resumindo, e aí faz todo um apanhado das ideias construídas e vai aprofundando e tornando específicas as ideias trazidas. Então, é um texto assim que, para mim, assim, tu termina de ler e pensa, puxa, que legal esse texto, e dá a sensação de que a gente aprende bastante coisa assim com ele, faz várias relações e tal. Eu voto de acordo com o relator e adiciono que eu achei bem parcimonioso, né, no sentido de, tipo, ele não propõe nada que não é muito validado experimentalmente, e o que eles propõem, eles dizem, tipo, isso aqui é uma hipótese nossa. Uhum. E até eles fazem essa construção propondo para que seja pesquisado, né? Então faz algumas inferências também e propõe algumas relações, mas tem uma certa lógica também com outras teorias e conceitos que a gente aplica na clínica também. Então a gente vai falando, daqui a pouco acho que surge isso também. Então no inicinho do texto eles falam que tem contextos estímulo que evocam intimidade, né, como resposta verbal, e esses contextos são um significado funcional desta resposta. Então, o significado da palavra seria o uso da palavra. Mas a intimidade ela não é só uma resposta verbal. Também podem ser eventos observados, podem ser previstos e influenciados. Daí os exemplos, né? Os exemplos em categorias, né? Exemplos de comportamentos de intimidade como comportamentos verbais. Então, compartilhar pensamentos e sentimentos privados e autorrevelação. E isso pode ser tanto pensamentos e sentimentos desagradáveis quanto agradáveis. E tanto memórias e segredos como apenas estar presente em um ambiente confortável e easy. Aí botei a música do Easy, do Lionel Richie, porque o Easy me lembrou um pouco isso. E acho que ali tem essa ênfase de falar que são tantos aspectos desagradáveis quanto agradáveis, porque às vezes falar em intimidade, daqui a pouco vai surgir também a palavra vulnerabilidade, às vezes parece que se tem que trazer algo como uma dificuldade ou algo necessariamente triste. Então, não é exatamente esse o caminho. Comportamentos não verbais, daí exemplos de intimidade, que geralmente se atribui, né, a intimidade na cultura, em geral, seria sexo, dar as mãos, abraçar, consolar-se com outra pessoa, chorar no ombro, interação pais e filhos. E comportamentos privados, daí seriam os sentimentos que se associam, por exemplo, com calor, proximidade, afetuosidade. Então, em resumo, refere-se a comportamentos individuais
interações entre parceiros, tipos de relação e sentimentos específicos. Posso fazer um comentário? Claro. Uma coisa que eu achei bem legal dessa parte do não verbal é que eu vejo vários relatos de pacientes meus assim que estão em isolamento, e tem alguma literatura sobre isso, né, de terapia assistida por animais de estimação, de que realmente essa intimidade não verbal com animais de estimação assim, ela supre essa necessidade básica de intimidade das pessoas, né? Esse ambiente não punitivo, porque os animais são pequenas maquininhas de aceitação incondicional, né? Sim. Acho muito legal essa ideia. Aham. Acho que Enfim, faz sentido mesmo. é, enfim, e aí tem essa coisa de intimidade que às vezes as pessoas estão com realmente problema, estão, sei lá, isolados, estão num país estrangeiro, né? Eu atendo bastante gente que mora fora. E aí só o fato de ter um pet já melhora tudo. Estar conectado com o pet, tratando bem ele, o pet te tratando bem igual, né? Gato, cachorro, furão, ratinho. Uhum. Peixe eu acho meio esquisito, né? Mas, geralmente mamíferos são mais assim. Né? Sim, já é essa ideia também do calor, né? Que tem ali que é a expressão do sentimento. Então, um bicho com sangue quente talvez dê essa ideia de mais proximidade, afetuosidade, enfim, né? E não à toa se usa também animais em terapia, né? Também, né? Como auxiliar, né? Da terapia, porque também promove é uma forma de promover esse ambiente também terapêutico, né? Mas sim, eu acho que dá para fazer várias inferências também sociais de por que as pessoas têm, de repente, a gente tem uma cultura em que, sei lá, uma pessoa que mora com seus bichinhos, ela pode ser uma pessoa que vive sozinha com bichinhos e se considera uma família também, né? Então já tem uma cultura que, né, fala de configurações em que o bicho acaba se tornando até uma parte estruturante, assim, né, emocional também. Sim, tem até processo de família, quando tem separação, de ter os horários de visita para o cachorrinho, esse tipo de coisa, assim, de ver quem vai ficar, né? Porque realmente se tu tem pessoas que vão no psicólogo fazer tipo laudo para dizer que o cachorro é importante psicologicamente, né? Até tem coisas importantes do tipo, se tu vai viajar com o cachorro, tu pode viajar com ele de graça se tu tem um laudo que diz que ele é importante. Mas, enfim, denota essa parte da nossa cultura que é super importante ter um pet ou estar interagindo. Né? Eu não sei se tu quer seguir, Fê. Eu tinha mais um comentário sobre isso. Pode desenvolver porque ele é bem fácil de ir pontuando especificamente, então a gente pode comentar à vontade, assim. Tá. Porque uma coisa, eu lembro na época que eu trabalhava com reabilitação neuropsicológica, o pessoal, quase todo mundo que fazia reabilitação fazia ecoterapia. Basicamente, tu senta num cavalo, o instrutor te ajuda ali, tu dá 2 voltas no hipódromo e deu. Isso é ecoterapia. Uhum. Isso ajuda um monte. Tem tipo, um monte de evidência que ajuda um monte para um monte de síndromes, tipo autismo, TDAH, algumas outras questões de integração sensorial. E aí a teoria, primeiro que tem a parte de integração sensorial que tu tipo vai te ajustando a postura, que isso ajuda. Mas Uhum. também tem a parte de socialização, que tu acaba socializando com um animal ali. Tu tem que estar confiando nele, porque realmente é uma situação complexa de interação ali. Tu tem que entender os sinais dele, e por mais que seja curtinho, é um momento de intimidade. Uhum. Eu tenho um outro exemplo disso que eu acho muito legal, assim, que foi uma coisa que eu reparei muito, assim, nesses últimos anos, assim. Teve, acho que final de 2017, que eu comecei a praticar um pouco de acroyoga, né? Eu pratiquei por um tempo ali com o pessoal. E é muito legal por causa... Tem uma questão muito psicológica, por exemplo, na questão do acroyoga, porque a ideia central da acroyoga é tu fazer poses de yoga em par, em
em par, em combinação com outra pessoa, né? E isso muitas vezes envolve ou tu levantar uma pessoa ou tu ser levantado por outra pessoa. E tu ter que depender, digamos, ou confiar que a outra pessoa vai te segurar. Tem um movimento também, tanto a pessoa quando tá embaixo, a pessoa de cima também tem que ter um movimento mais sincronizado, porque qualquer desequilíbrio ali, o peso aumenta muito, pode cair, pode se machucar. Só que uma coisa que eu acho muito legal disso é o impacto emocional que tem um toque, de ficar ali conectado com a pessoa aquele tempo. E acho que em 2000, principalmente depois que eu parei de praticar, eu percebi isso muito depois, que isso afetou também, tipo, as minhas relações com outras pessoas, eu me senti um pouco mais afastado, um pouco mais sensível aos toques, assim. Então, é bem interessante isso, a questão do toque como intimidade, assim, uma coisa bem poderosa. Uhum. E uma coisa que vocês estavam falando, assim, eu associei, não sei se é muita viagem, assim, mas que esses movimentos encabeçados pelo o Reis, por exemplo, né, de falar que a psicologia tem que dar conta de uma sociedade que precisa estar mais aberta às contingências, né, tá mais natural, digamos assim. E aí vocês falando essas coisas assim de com os animais ou através do esporte, né? Acho que tem a ver, na verdade, da gente estar mais em contato uns com os outros, assim, também, né? Tipo, a naturalidade de estar na presença de outro ser humano sem pensar tem que ter um alto rendimento, tem que ser uma pessoa bem-sucedida, tem que ter alta performance, ou tem que ser uma pessoa feliz o tempo todo. Então, tem uma série de regras sociais também que vão fazendo as pessoas ou problemas, enfim, né, desigualdades, ou outras questões sociais que também dificultam as pessoas se desenvolverem e estarem até mais confortáveis na frente de outro ser humano, assim. Aí vocês falando essas coisas, eu meio que associei que talvez seja algo nesse sentido também, né, de buscar na psicologia esse movimento de nela própria dizer que ela também não tem respostas e verdades absolutas, né? E muitas vezes o trabalho terapêutico é justamente fazer com que a pessoa se sinta bem com o que ela é, com o funcionamento, reconhecer o seu funcionamento, suas interações e poder se autorizar e estar mais consciente das escolhas, enfim, e, né, se liberar um pouco de cobranças ou outras questões de influência social, assim, né? Eu É achei meio muito que esse insight agora, assim. Eu achei muito interessante esse insight, né? Foi principalmente porque quando tu falou dessa questão de estar presente com outras pessoas, de estar sob o controle das regras sociais, me veio muito a questão de parar para pensar e imaginar a quantidade de redes relacionais que a gente não ativa quando tá perto de uma pessoa, assim. Por exemplo, imagina agora que, sei lá, tu tá do lado do Fabian. E depois tá do lado do Matheus. Depois tá do lado da, sei lá, da Rafa. Deu até saudade agora. Beijo, Rafa. Beijo, Rafa, se estiver assistindo. Depois lá da Adriana, da Mara. Pro pessoal que tá assistindo, são pessoas lá do CEF, tá? É. E a gente tem diversos tipos de relações e hierarquias e coisas que a gente cria na cabeça e é engraçado como isso muda completamente a forma como a gente se relaciona com as pessoas e principalmente a intimidade que a gente tem com elas, né? Verdade. Vou seguindo aqui. Você vai falar, quando tu entrar na parte de vulnerabilidade aí, muito Ah, tá, já vai aparecer aqui, ó. E o que os comportamentos de intimidade têm em comum? Alguma expressão de vulnerabilidade interpessoal. E o que é a vulnerabilidade? É um comportamento aberto à censura ou punição por outra pessoa. Então, eu vou seguir um pouquinho mais, daí a gente pode comentar. Então, nos fazermos vulneráveis em uma interação significa engajarmos-nos em comportamentos que a experiência nos ensinou que há risco de punição por outra pessoa.
Então, tudo que alguém experienciou no passado associado a uma resposta aversiva por outra pessoa, né, se constitui comportamento que expressa vulnerabilidade interpessoal. Então, os comportamentos podem ser punidos funcionalmente por condicionamento operante, por observação de outros sendo punidos por esses comportamentos e por comportamentos verbais, como os comportamentos governados por regras e as molduras relacionais. Em resumo, daí eu coloquei esses em resumo, que é bem a estrutura do artigo mesmo, né? Como ele sugere. Em resumo, característica comum para o termo intimidade é o engajamento em comportamento vulnerável à punição interpessoal. Aí eu não sei se tu queria falar alguma coisa, Giovanni, da... É que assim, se a gente... É difícil de falar de intimidade sem falar de vulnerabilidade, né? Sem falar do quê? Desculpa, eu não te ouvi, que passou um carro aqui na Protásio. É difícil falar de intimidade sem falar de vulnerabilidade, né? Ah, sim. Acho que até a proposta do artigo, né? Sim. Aqui tem os dois lados, né? Que tem o reforço funcional e tem a parte de punição, né? Tem uma porcentagem aí de punição e reforço dentro de uma relação íntima. E eu acho muito legal a etimologia da palavra vulnerabilidade, né? Porque vuln é machucar em alemão, que é a mesma raiz da palavra wound em inglês. E o Stephen Hayes fala isso no último curso, né? Não lembrava. Está aberto a ser punido, a ser machucado. Né? E tu escolhe se abrir. É muito legal. E aí tu entra no primeiro pilar da arte, da cultura. Aí todas as coisas se conectam. Não, e é legal que esse artigo a gente pensa várias coisas, assim, a respeito desses fundamentos, né, da ACT, da FAP também bastante, por causa da relação terapêutica, do modelo ACL, até foi por isso que, né, eu recebi a indicação desse artigo já para pensar justamente o que se reforça e o que se valida, né, de CCR1 para CCR2, né, para esse contexto de interesse da pessoa em desenvolver as relações interpessoais em geral, né? E também dá para pensar várias coisas a respeito de DBT também, né? Dessa questão também de por que tem bastante validação, né? Supervalidação, níveis de validação, né? Na DBT, e de como também a DBT pressupõe de que tem essa validação, mas que continua, é claro, a validação, mas que progressivamente ela vai saindo um pouco mais da área de só validação para também proporcionar um modelo em que a pessoa experimenta a análise em cadeia e aí também já implementa processos de mudança, né, de comportamento, que acaba sendo uma parte não necessariamente tão positivamente reforçadora o tempo todo. Aí é legal que a gente consegue fazer umas relações assim. Isso é uma coisa que eu achei bem legal desse artigo, no sentido de que quando a gente começa a estudar DBT e FAP e essas coisas de validação, a gente fica tipo, tá, mas aí eu tenho que ficar validando o tempo todo? Isso não é muito comparável com lá fora, né? E tá, começa assim, e aí aos pouquinhos tu vai modelando para que a pessoa faça comportamentos vulneráveis de forma que seja reforçável lá fora. Mais provável de ser reforçado lá fora. E aí, isso foi uma das coisas que fechou nesse artigo. Tipo, tem a parte de punição na vulnerabilidade. Faz muito sentido. Sim. Já tá dando spoiler já. Desculpa. Mas foi o ponto que eu mais achei interessante, assim, dessa definição de intimidade que ele dá no final, assim, dessa diferença entre que não é só a pessoa abrir as feridas e sangrar na pessoa e é realmente o balanço, né, disso tudo. Sim. Mas no início da terapia é importante a pessoa abrir essa sangueira, essa sangria
Ela não pode fazer em nenhum lugar, né? E aí, aos pouquinhos vai estancando, né? A gente vai seguir essa metáfora. E uma coisa que eu fiquei pensando, que até acontece aqui no Journal Club, né? De quem está apresentando é uma pessoa vulnerável. Está sendo avaliado. E isso, em muitos ambientes, é extremamente punitivo. Né? Tipo, sei lá, as pessoas riem de quem está apresentando trabalho, o professor faz críticas desnecessárias, né? Na faculdade de psico, a gente tem várias experiências de sensibilização para esse tipo de coisa, mas é muito difícil. Tá todo mundo super nervoso o tempo todo sobre apresentar trabalho, porque é uma posição muito vulnerável. Sim. É vulnerável por várias pessoas ao mesmo tempo. É verdade. Ministro. E outra coisa que eu pensei é que fiz a conexão agora também com a questão de quando as pessoas falam, tolerância, frustração. Aí eu fiquei pensando que um dos caminhos para a tolerância, frustração, entre outras possibilidades, mas fazendo a relação com esse artigo, né, de que seria justamente a pessoa ter uma frequência alta de validação, né, principalmente dos comportamentos privados, né, a ponto de que quando aparecer sei lá, um reforçamento negativo ou uma punição, aquilo vai ser um evento dentro de muitos outros que foram reforçados, ou seja, a pessoa vai ficar mais tolerante, né, quando ela tem mais reforço. Aí eu fiz essa associação também, que é essa questão da DBT, né? Tu valida, 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 daqui a pouco a pessoa já entende que ela está num ambiente seguro e que, né, vai ter meio que né, uma negociação ali da relação terapêutica, dos objetivos e tal, e que vai estar tudo bem, que é isso mesmo. É um ambiente seguro para desenvolver novos repertórios. Né? Uhum. Precisa mudar, mas tu precisa mudar num ambiente que seja seguro. Tu vai tentar mudar num ambiente que é arriscado, muito fácil de desistir. E isso que eu achei interessante até do que você estava falando antes, Giovanni, que, tipo, essa ideia de que a terapia tem que começar, por exemplo, abrindo as sangrias. Eu acho que talvez não no sentido tão, tipo, da pessoa se abrir emocionalmente, se expor emocionalmente, de chorar, de mostrar uma vulnerabilidade muito grande. Mas eu acho que a ideia da validação também já é uma coisa muito poderosa, do tipo, da pessoa, dependendo, claro, tem pessoas, tem tipo de pessoas, né? Tem pessoas que já têm uma prévia dessa exposição e realmente tem alguma coisinha ali que tá incomodando e que chega ao ponto de chorar, assim. Mas tem pessoas que elas não têm espaço para falar nada. Mesmo conteúdos que não têm esse peso emocional forte e que elas gostariam de falar, que elas estão com dúvida e elas não têm espaço para isso. Isso também, tipo, eu acho que já é um ambiente diferente que a terapia pode proporcionar nesse sentido, assim. Que aí poderia ser intimidade, validação. A sangria de cada um é diferente. Né? Não precisa ser falar dos problemas e chorar, mas às vezes, perguntar coisas que tu não perguntou antes. Sobre sexualidade. Vejo as pessoas falando sobre sexualidade em terapia. Coisas que as pessoas não discutem fora. Acho bem interessante. E, bom, vou dar uma seguida aqui e aí qualquer coisa a gente vai falando. Então, a frequência e intensidade da punição, né, na história daquele indivíduo, determinam se o comportamento é mais ou menos vulnerável. E aí tem uma observação no texto que é a autorrevelação prematura pode resultar em rejeição. E aí eu me lembrei daquele seriado How I Met Your Mother, que o Ted tá lá conhecendo as pessoas e, tipo, já de cara, assim, ele encontra uma mulher e, tipo, ele, vamos casar, tipo... O primeiro episódio da série, né? Muito legal. Ele fala pra mulher assim, eu te amo. E a mulher fica tipo... nunca mais aparece. E aí eu lembrei justamente, né, nesse caso aí, né, que a autorrevelação daí ela pode, né, causar uma rejeição também.
E, assim, no contexto da terapia também é legal de pensar, né? Porque a gente tem também a autorrevelação do terapeuta como uma ferramenta terapêutica, né? Ou seja, o terapeuta tem que usar com alguma função, tem que saber por que ele está usando, assim. Mas uma coisa até que me marcou do workshop com o Jonathan Canter é que ele faz assim de um jeito bastante sensível a intervenção dele dele perguntar assim para o cliente se a pessoa gostaria que ele trouxesse, né, o exemplo dele, assim. Então aquilo me marcou bastante, porque às vezes é interessante fazer isso, assim, se a gente está com um pouco de dúvida, assim, se aquilo vai ser, né, relevante ou não, útil e com a função que a gente espera, né, para outra pessoa. Às vezes perguntar funciona, porque já me aconteceu da pessoa dizer não, não, obrigada, não precisa agora. E é bom, assim, né? Tipo, fiquei feliz que eu perguntei, assim, porque não ia ser útil para a pessoa. É, enfim. Eu fiquei Mas imaginando o que se passa na cabeça da pessoa, tipo... Ai, meu Deus, a terapeuta vai desabafar agora. Ai, o que que eu faço? E agora? exatamente, tipo, a pessoa quer acolher, né? Às vezes fica até um pouco, né, constrangida, de repente, né? De não saber o que se passa, tipo, né? Se é um papel esperado ou não, um terapeuta, o que ela faz e tal. Evocação do CCR2 aí, né? Tá um pouco mais, né, da intervenção, assim, da proposta. E aí tem um resuminho aqui no artigo, até essa etapa do que foi sendo trazido, que a intimidade se refere à sequência de eventos, classe de eventos em que um comportamento vulnerável não é punido. Então, não precisa necessariamente ser por reforçamento positivo, pode ser, aí, por exemplo, né, estar presente de forma não punitiva, que aí seria um reforço negativo. Então, isso é legal até de pensar nas intervenções, assim, CCR1, CCR2, assim, de que se a gente reconhece que tem comportamentos, né, naquela pessoa que foram punidos antes, a gente não punir já é um reforço. E o fato de estar presente, dar atenção para aquela questão em si, dar espaço, né, vai trazer esse reforçamento. E o comportamento vulnerável vai se tornando menos vulnerável no contexto reforçador, mas ele se mantém mais vulnerável nos outros contextos sociais, com respostas de punições contingentes. E o reforçamento não exclui a punição, uma vez que os comportamentos de não intimidade são punidos, pois diminuem de frequência em detrimento dos comportamentos de intimidade reforçados. E os comportamentos reforçados eventualmente são punidos em determinados contextos. Então, o artigo também se preocupa em meio que dizer assim, a gente não achou a fórmula do sucesso, né? Então, não é assim, a gente pensa, reforço, maravilha e tal. Então, sim, existe uma dinâmica que é punitiva também, né? Ou seja, se tem um comportamento que está reforçado, outros comportamentos estão sendo punidos porque diminuem de frequência. E também o artigo sugere que existe um reforçamento mais poderoso quando se combina o reforçamento positivo com o reforçamento negativo também. Eu não sei se vocês iam comentar alguma coisa também. Isso é uma das coisas que eu achei mais legal deles usarem em coisas experimentais, né? Porque isso é reforçamento diferencial. Se eu pensar que FAP é 99% reforçamento diferencial de comportamentos incompatíveis ou opostos, né? Basicamente isso, né? Tu tá reforçando um comportamento e eventualmente tu acaba extinguindo outros comportamentos só por reforçar isso aqui, né? Não necessariamente tu precisa punir os outros. É muito legal. Uma coisa que eu fiquei pensando também lendo o texto, que eu não sei se eles não trazem também de uma forma tão clara assim, né? Mas que se tem a noção de que punição gera
que no geral punição, normalmente a gente pensa, gera uma carga emocional negativa na relação, né? Só que eu fico pensando se realmente isso acontece, porque teoricamente o terapeuta ele vai focar, punir certos comportamentos, vai reforçar outros. Nessa questão do balanço da intimidade que ele traz, né, de que a relação é íntima, se mantém íntima, se tem um balanço mais positivo de comportamentos mais aceitos do que punidos, né? Eu fico pensando até que ponto que a punição é uma coisa útil. Tipo, realmente, a punição realmente se torna uma coisa útil de fazer. E de uma forma leve, de uma forma que não seja aversiva para a relação, né? Não sei se faz sentido isso. Assim, depende do que tu considera punição, né? Porque punição não é o procedimento, é o resultado. É a redução da frequência do comportamento. Mas se tu vai fazer um procedimento punitivo, eu acho que, assim, intencionalmente, tu vai fazer quando tu tá fazendo generalização, né? Regra 3 ou regra 4. E que tu vai tentar fazer o ambiente ficar mais parecido possível com lá fora. Então, se a pessoa fizer alguma coisa que... Mas, assim, isso tu já fez regra 1, regra 2, regra 5 várias vezes. Né? Perceber o CCR1, reforçar o CCR2 e dar a interpretação. Mas tu fazer o shaping, acho que é um pouquinho mais adiante. Né? E tu falar, tipo, olha só, se tu agir dessa forma com outras pessoas, eu acho que não vai funcionar. Mas aí tu já tem que ter uma certa segurança que a pessoa não vai fugir da terapia por causa disso. Porque isso vai gerar uma resposta emocional na pessoa. Isso faz parte da relação terapêutica. Mas seja negativo, a gente está ali para isso, né? Para modelar o comportamento que a pessoa quer modelar. Eu acho que de repente o artigo não deixa bem especificado também, né? Isso da questão da punição para relação de intimidade, que depois eles comentam, né, sobre um artigo e um estudo a respeito de casamento, né, de relacionamentos de longo prazo e tal. Mas eu acho que até esse ponto do que a gente falou tem essa questão de, por exemplo, se tu tá, é meio como se fosse o outro lado da moeda, assim, a punição tá do outro lado da moeda do reforçamento. Então, se tu tá reforçando alguns comportamentos e outros tu não dá atenção, por exemplo, então eles diminuem de frequência. Não necessariamente tu colocou um aversivo para aqueles comportamentos, né? Mas só o fato de tu direcionar e reforçar alguns, os outros não estão sendo, né, diretamente, sei lá, manipulados, o que acaba sendo punitivo, de certa forma. Não sei se eu posso dizer assim, dessa forma, mas me parece mais ou menos isso, assim. Se está reduzindo a frequência, ele está sendo punido. É. Sim. E aí, eu acho que a questão do relacionamento interpessoal, eles, assim, da questão de relação de longo prazo, eles não desenvolvem mesmo, né? Até eles sugerem pesquisar e tal, pelas inferências que se faz. Mas eu acho que talvez essa equação daí, no caso da intimidade de um casal, tem a ver com não inserir daqui a pouco aversivos daí na relação em si, porque aí se tu começa a pensar que tem muitos aversivos na relação, acho que mais ou menos a gente faz essa inferência de que a probabilidade de não durar e de não ser uma relação estável é, né? Dá para imaginar que, né, não se prolonga, enfim. Mas eu acho que não é tão simples assim, enfim. Com certeza. Uma coisa para a gente ter em mente é que o aversivo ele só é aversivo se ele reduz a frequência do comportamento. Né? Pode dar um choque na pessoa e isso aumentar o comportamento. Ah, sim. A pessoa pode ser ligada ao choque, né? Sim. Daqui a pouco a pessoa tem um objetivo que é ficar mais acordado, o choque ajuda, né? Então, tipo, é reforçador, tipo, Sim, que nem a gente estava falando sobre no grupo das contextuais ali, de autolesão não suicida. Uhum. Ou pessoas que são colocadas em ambiente de privação sensorial, elas vão se causar pequenos choques, porque isso é estimulante. Uhum.
E isso até é algumas estratégias da DBT, né? De causar alterações corporais. Mas, enfim, é uma função completamente diferente, né? Sim. Tu punir um comportamento de uma pessoa, só que a punição só vai saber se reduzir a frequência. Aí é uma questão aí que a gente já ficou uns 3 Journal Club conversando o que é o procedimento, o que é o processo, o que é o resultado. A gente faz uma estratégia, causa uma certa mudança comportamental e a gente vê isso de alguma forma. Quando tu faz isso aqui, tu não sabe o resto. Tu pode ir testando, mas só vai ver o resultado depois. Enfim. Isso aí, vou seguir mais um pouco e aí qualquer coisa complemente. O comportamento vulnerável ele tem maior probabilidade de ocorrer em contextos funcional ou estruturalmente semelhantes àqueles em que o comportamento foi reforçado. Pierre sai da sala. Pierre foi punido. Tá, a gente tava te esperando, Pierre. Tá, eu não te ouvi, mas... Eu fui só ligar o ventilador. Ah, então tá. Então, comportamento, vou retomar então. Comportamento vulnerável tem maior probabilidade de ocorrer em contextos funcional e estruturalmente semelhantes àqueles em que o comportamento foi reforçado. E provavelmente o aumento de probabilidade vai generalizar-se para outros comportamentos com a mesma classe funcional. Da mesma forma, se torna menos provável em contextos funcional e ou estruturalmente semelhantes aos de punição. E aí tem um exemplo, né, do Bob e da Rachel no contexto de trabalho. Então eles são colegas e aí vamos dar uma inventada porque eu não lembro direito e qualquer coisa vocês também contribuam aí. Aí o Bob, né, tá lá entrando na empresa e tal, e aí ele tá meio constrangido, tem dinâmica de grupo e tudo mais. Tô inventando, gente. E aí, daí ele vê a Rachel se parece com a ex-namorada dele, e a Rachel oferece para ele um café, e ele tá meio constrangido porque vai ter uma dinâmica de grupo. Então o Bob diz assim, puxa, tu sabe que eu saí de uma empresa e tal, e saí de um relacionamento agora, que constrangimento ter que vir aqui, fazer essa dinâmica do abraço e tal, né? E aí Rachel, pois eu também tô chegando aqui, não curto muito essas coisas e tal, etc. E aí o Bob, né, acha a Rachel bacana, porque ela lembra pessoas que foram legais com ele, ou, né, foi mais receptiva também ao constrangimento dele de ter passado por situações difíceis em outros contextos de trabalho, que não foram escutados por outros colegas, e ele começa a compartilhar mais coisas da vida dele, que talvez ele não tenha compartilhado com outras pessoas que não deram muita atenção para ele. E aí já se forma um contexto de interações com um pouco mais de intimidade. Daí, então, a Rachel, né, nesse caso, ela se torna um estímulo-controle para comportamento vulnerável. E aí vai se estabelecer uma formação de parceria íntima. Então, culturalmente, um relacionamento com intimidade é uma acumulação desses eventos, ou seja, é um processo. Daí eu coloquei ali que eu fiz uma inferência de que o processo daí no artigo é justamente esse acúmulo de eventos de uma mesma classe funcional. Porque às vezes a gente fala de processo e esvazia a palavra, daqui a pouco a gente não sabe nem definir mais o que é processo, e daí eu até destaquei porque o artigo é tão bacana que a gente consegue extrair outras coisas dele, assim. E aí a observação que o texto traz é de que o processo ele é unidirecional, né? Então tem um indivíduo de partida, digamos assim, um de chegada, né? E ele se torna bidirecional apenas quando ambas as pessoas ali se engajam em reforçar o comportamento vulnerável um do outro, assim. Então, é unidirecional porque tem a ver com o sujeito que vai
comportar-se e demonstrar o ato vulnerável, e ele vai ser reforçado, né, pela outra pessoa ou não, mas tem a ver com a história desse indivíduo, esse comportamento ser vulnerável pela forma como ele foi punido anteriormente, né? Por isso é unidirecional. Mas para a interação ser recíproca, daí ambos se reforçam, digamos assim, né? Eu achei muito interessante essa parte anterior da questão de ser unidirecional, bidirecional, porque a gente aprende topografias e do que é, como fazer validação, como ser empático com as pessoas. Eu não sei até que ponto que isso também não interfere na nossa percepção, nós que estamos treinando principalmente em FAP, em coisa, não interfere na nossa percepção de como é essa escuta do outro, digamos assim, né? Eu não sei como é que é para vocês isso. Vocês perceberam que mudaram alguma coisa? Isso é uma coisa que é bem delicada da FAP, né? Porque o CCR1 pode ser qualquer coisa. O CCR2 também. Né? Às vezes, se vulnerabilizar é CCR1. Não na parte funcional, mas na parte topográfica da pessoa se auto-revelar. Né? Auto-revelação, então pode ser um CCR1. E tu pode modelar isso. Uhum. E aí tu vai ser vulnerável e tu não te auto-revelar, se tu adquirir intimidade de outra forma. E não te auto-revelando, talvez perguntando para a pessoa o que ela sente, ou talvez fazendo outras coisas que sejam incompatíveis com se auto-revelar. Isso é bem interessante até para pessoas com desregulação emocional, né? É muito comum das pessoas entrarem num relacionamento muito rápido e se... Eu tô com muitos termos na minha cabeça agora. E entrar na intimidade com essa pessoa muito rápido, porque ela se vulnerabiliza. Sim. Né? Isso na nossa cultura não é tão comum, então se a pessoa se vulnerabiliza, é muito rápido da pessoa se entrar num relacionamento. A gente estava falando do TED falar eu te amo para a guria no primeiro encontro. Algumas pessoas gostariam de ouvir eu te amo no primeiro encontro. Entrariam num relacionamento. Então, se fizer isso várias vezes durante uma semana, provavelmente no final da semana tu já achou um relacionamento. E às vezes isso não é completamente disfuncional para a pessoa, né? Tem muitos prejuízos. Fala, Pedro. Não, era isso. Não, porque eu fiquei pensando, tipo assim, não tanto na ideia de se abrir, deixar vulnerável, mas na percepção desse espaço de escuta, por exemplo, né? Por exemplo, como é que as pessoas normalmente validam as outras, né? A gente tem essa noção de que, pelo menos, quando tu vai ver a questão de CNV, da FAP, própria da FAP, ou até da psicologia em geral, assim, traz a questão da escuta como atenção, como perguntar, demonstrar interesse, reações faciais. Só que eu fico pensando se a gente tendo esse conhecimento, essa prática, não interfere na nossa percepção do que é de como a gente está percebendo que os outros estão disponíveis ou não para nos escutar. Eu não sei se já tiveram alguma experiência desse tipo, assim. É porque eu tô lembrando agora, por exemplo, algumas vezes que eu tava conversando com o Jonatas, né? E daí, tipo, dele tava contando uma coisa, daí às vezes do nada eu falava, tipo, bah, pior, isso também já aconteceu comigo, tipo, dele, eu tô falando da minha história agora, tipo, punindo a minha. É como se tivesse sido invalidante, sabe? Tipo, aí eu fico pensando, tipo, as pessoas normalmente reagem assim, né? Aí eu fico pensando se tem uma diferença já saber isso, assim, ter esse conhecimento, essa prática. Eu não sei como é que isso é pra vocês, ou vocês nunca pensaram nisso, ou nunca aconteceu. Não sei exatamente qual foi a pergunta. Eu fiquei com a impressão que tem duas coisas, né? Tem a questão de como as pessoas geralmente se comportam em situações de vulnerabilidade. E não tanto de vulnerabilidade, mas da escuta. Tá, de intimidade, então. É? Tá.
Porque, Da escuta dessa vulnerabilidade. tipo, depois que tu passa por um treinamento de FAP, dificilmente tu vai voltar a ser quem tu era antes, né? E aí, e aí é importante a gente estar em contato com pessoas normais que não fizeram treinamento de FAP, para saber como que as pessoas reagem lá fora, porque se a gente vai fazer uma modelagem para que a pessoa consiga ter relacionamentos saudáveis lá fora, a gente tem que fazer uma modelagem para que seja parecido com lá fora, não com o nosso modo de ser super validante e acolhedor. E aí teve a outra coisa de fazer uma invalidação, é isso? Com o Jonatas? Não, não é nem tanto esse ponto, mas, por exemplo, é que o ponto, assim, que eu queria chegar, assim, que eu não sei, eu sinto, às vezes, que, digamos que eu acabo avaliando mais a escuta da outra pessoa. Não sei, assim, às vezes eu me pego pensando e, tipo, a pessoa não tá me ouvindo direito, a pessoa não tá me validando. Os pensamentos mais nesse sentido, assim, né? Com pessoas que não são treinadas em FAP? É, Porque realmente as pessoas não são treinadas em FAP. exato. Exato. E é justamente isso, assim, às vezes eu fico com medo de ser muito validante com meus pacientes e criar uma pessoa cega emocionalmente. Uhum. Até uma questão que a Fê passou ali antes, e às vezes eu fico meio encucado com isso, porque tem essa questão de violência doméstica, né, de pessoas que passaram por violência doméstica têm probabilidade maior de passar por violência doméstica de novo. Tipo, tu escolher um parceiro que seja violento. Isso é uma merda. Porque tu acaba ficando... Tem diversos pareamentos que acontecem ali de que tu vai receber reforçamento por se tornar vulnerável com uma pessoa assim. Que acontece. E dentro do ciclo da violência ali, várias vezes de diversas topografias e diversos esquemas de reforçamento. E tem a parte que é engraçadinha de tipo, as pessoas têm um padrão, geralmente a gente se relaciona com pessoas parecidas, né? Vai olhar as fotos das pessoas com quem tu, quando passado as pessoas até meio parecida, meio bizarro, assim. Mas algumas pessoas ficam com pessoas parecidas com parentes próximos, com quem elas têm intimidade, e tá tudo bem, né? Freud estava certo com essa parte. Mas isso pode ter esse problema da pessoa se relacionar de formas destrutivas, né? Que aí já tá lá no fim do artigo, né? Ah, sim. Pois é. Acho até que eu vou dar A umas idade nem sempre é boa. para a gente chegar nessa parte, né? Quanto mais alguém se engaja em comportamento vulnerável, daí voltei aqui bem para o texto de novo, mais provável que alguns desses comportamentos sejam punidos eventualmente. Por isso, todas as parcerias necessariamente consistem em uma mistura de reforço e punição de comportamentos vulneráveis. E aí, o que o Pierre estava falando, assim, até de um exemplo mais pessoal e tal, é que eu acho que as amizades, elas nos proporcionam bastante autoconhecimento, assim, porque geralmente são relações mais seguras no geral e a gente consegue se observar, assim, na interação com o outro, né? Então, dependendo de como a outra pessoa interage, né, a resposta e às vezes até te pune ou, né, de alguma forma relata ali o que tu tá, descreve o que tu tá fazendo, ou discorda, enfim. Isso também acaba sendo reforçador na relação de alguma forma, né? De que também se associa com essa ideia de que existe uma série de coisas que foram reforçadas e que a pessoa tem espaço para poder vivenciar essas coisas que também são desconfortáveis, né, numa relação. Só que, claro, aí tem o outro lado que é isso que o Giovanni está trazendo, né, de como é que, de repente,
relações com um padrão de agressão, de abuso, acontecem também em função desse reforçamento da vulnerabilidade também, de alguma forma, né? E aí, isso que eu tô falando também das amizades, né, acabarem proporcionando bastante processos de autoconhecimento, tem a ver com o que fala ali depois de processo de treino discriminativo, né? Que a pessoa aprende quais contextos tornam o parceiro ou a parceira mais receptiva ou não. E aí o exemplo que ele traz daí, por exemplo, de contexto, de um casal que tem uma demonstração pública de afeto nas férias em Paris. E aí, de repente, em outro contexto, sei lá, agitado, urbano, no meio dos atrasos e da agenda pessoal, as demonstrações de afeto diminuem, mas num contexto de férias, romântico, então aumenta a probabilidade dessas demonstrações. E aí, então, a pessoa vai vendo também em que contextos, né, os comportamentos são mais favoráveis. E aí fala que a proporção entre reforço e punição dos comportamentos vulneráveis pode predizer a estabilidade e satisfação no casamento, que aí tem um artigo específico ali no texto, acabei não citando, mas tem uma pesquisa sobre isso, assim, aí tem umas inferências. E parcerias com intimidade são o resultado cumulativo de eventos de intimidade. E aí tem uma frase que é do Skinner que eu achei muito bacana, assim. A autoconsciência de eventos privados é um produto das comunidades verbais, que arranjam as contingências de tal forma que a pessoa possa observar e relatar os eventos privados. Apesar de o relato não ter a precisão associada ao relato de eventos públicos, que são os observáveis, né? O relato de eventos privados é útil, porque estes são os produtos colaterais das causas ambientais, sobre as quais ambas, a pessoa e outras, podem fazer inferências úteis. Eu achei muito legal porque ele traz algo super pragmático e ao mesmo tempo complexo, que é a questão da linguagem e do comportamento verbal e da comunicação, né? Que tem essa questão meio que quase da impossibilidade da comunicabilidade dos eventos que estão dentro da nossa pele, porque a gente é um indivíduo, né? E tal como indivíduo, a gente também é influenciado pela cultura, mas a gente também tem uma história pessoal. Então, aquilo que a gente tem de significado sobre as coisas, ele é, sim, subjetivo. E provavelmente o nosso entendimento fica só dentro da nossa pele mesmo. Mas, de alguma forma, a gente consegue traduzir isso em códigos verbais, que são construções sociais, e a gente ainda assim consegue estabelecer proximidade, trocas, inferências com outras pessoas. Então, eu achei bem legal porque ele traz uma percepção bem pragmática de, olha, realmente, isso é praticamente impossível ter essa precisão de relatos de eventos privados, mas ela é possível e ela é útil, né, por outro lado, né? Então, achei bem legal essa citação, assim. Essa parte do Skinner é incrível. Eu acho que todos os capítulos e artigos sobre self tem essa citação, né? Tipo, como é que é? Nós somos o resultado das perguntas que a comunidade verbal nos faz, de quem sou eu, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, né? Porque quem determina o nome do que eu estou sentindo é a comunidade verbal, não sou eu. Uhum. Porque o self ele é verbal. Ele deriva dessas relações de reforçamento interpessoal. E eu não esperava encontrar essa citação num artigo sobre intimidade, né? Eu sempre vejo nos artigos sobre self, né? Porque faz muito sentido. Mas aqui também faz muito sentido. O de dentro para fora da pele. Sim. Que é a questão de que a cultura determina a nossa subjetividade, né? E... Beijão Foucault.
Aqui, ó. Então, os sentimentos são um produto colateral das histórias de punição e reforço do indivíduo. No processo da intimidade interpessoal, isso também significa os sentimentos de segurança e conforto. Segurança da intimidade. Por outro lado, ambivalência e desconforto são sentimentos associados à evitação da vulnerabilidade. E aí a observação é que o nível de segurança de intimidade varia para cada pessoa, né, na parceria, e o desenvolvimento desequilibrado é desequilibrado, né? Então uma pessoa pode reforçar mais o comportamento vulnerável que a outra. E aí eu botei ali que é o distúrbio na força, que é o mesmo processo pode estar envolvido em comportamentos não socialmente aceitos ou destrutivos para si e para os outros. E aí, por exemplo, as parcerias que se estabelecem em torno de abuso de drogas ou outros comportamentos daí criminalizados. Estudar behavior da noite. Como é que é? Estudar behavior da noite. A gente está se estendendo um bocado aqui também, né? Qualquer coisa de então É pra gente ir até as 9, não sei se tem muito mais. A gente tá quase terminando. Bem no tempo ainda. Essa parte final daí é um pouco mais de inferências, né, sobre a construção dos conceitos, até para se tornar, assim, dispositivos, digamos, né, gatilho para outras pesquisas, né? Então, o artigo tem essa preocupação também em poder descrever o que seria intimidade, né, pela análise do comportamento, até para favorecer outras pesquisas, né, que possam, né, verificar, então, essas inferências e hipóteses. Então, aqui é mais a parte de inferências a partir disso que foi construído, né. Indivíduos cuja história de comportamento vulnerável teve alta probabilidade de punição devem iniciar eventos íntimos com menos frequência que outros, reforçar o comportamento vulnerável de outros menos efetivamente, estabelecer menores níveis de segurança interpessoal nas suas relações. Então, aqui é até interessante pensar sobre isso na questão de treino de habilidades, né, por exemplo, né, aqui. Então, tem a questão dos comportamentos ali na sessão terapêutica, né, que a gente pode pensar na relação ali, o que vai ser reforçado e validado a partir da história do que foi punido anteriormente, mas também de que talvez seja interessante adicionar também outras possibilidades, né, de treino de comportamentos mesmo, né, tendo em vista que teve uma diminuição de repertório, né. E aí, comportamento vulnerável é mais provável em díades e em pequenos grupos do que em grupos maiores. Aqueles que se tornaram um estímulo discriminativo e uma história de eventos, aí, por exemplo, parceiros íntimos e aqueles com limitadas oportunidades de punição, e aí, por exemplo, os psicoterapeutas ou pessoas que se encontram em condições de espaço e tempo limitadas, aí como, por exemplo, por acaso no avião, podem ocasionar mais comportamento vulnerável do que outras, né, em outros contextos, como, por exemplo, colegas de trabalho, um chefe. Inclusão de aspectos de gênero e cultura nessas histórias individuais de reforçamento e punição de comportamentos vulneráveis. Então, seria interessante também pesquisar sobre como as questões de gênero e da cultura também influenciam, né? E aí, nossa, aí a questão às vezes até dos relacionamentos abusivos e até de violência doméstica, e entra muito também com
com essa relação também de aspectos de gênero e cultura, né? E o Giovanni saiu. Eu não entendi, ele falou alguma coisa que... Ele falou alguma coisa, mas eu não entendi o que era. Mas acho que daqui a pouco ele está de volta, eu acho. Tá, seguimos ou a gente espera? Não sei, acho que pode terminar essa última fala. A gente espera Tá. nesse slide, comenta também, eu acho. Tá, beleza. Voltou. Ah, tá, já tá de volta. Beleza. Se os comportamentos se tornam menos vulneráveis na relação, ainda se caracterizam por intimidade? E aí o artigo responde que sim, né? Mas dentro desse campo de construção teórica, né? Sim, porque fora deste contexto ainda são punidos. E aí os exemplos, comportamentos de alta intensidade de vulnerabilidade ou aqueles culturalmente punidos, como coçar, arrotar, sorver, comer cuidadosamente, ficar numa postura de relaxamento. E aí tem coisas que as pessoas ficam mais à vontade numa relação íntima, né? Porque são reforçadas, e menos em outros contextos, porque a cultura e outros contextos vão punir. Então, os comportamentos, eles são vulneráveis e mais ou menos vulneráveis de acordo com esses contextos também. Isso eu achei uma coisa muito interessante, assim, porque eu fiquei pensando nessa questão de comportamento. A FAP trabalha muito com a ideia da vulnerabilidade, né? E muitas vezes se mostrar vulnerável é um CCR2. Aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso que... Não sei, o que eu fiquei pensando que foi que, às vezes, o comportamento em si, seja topograficamente ou funcionalmente, talvez não necessariamente ele precisa ser intimidade nesse sentido, né? Porque... Ou vulnerável nesse sentido. Não sei, eu fiquei pensando nessa diferença entre o comportamento de vulnerabilidade e o outro ali, né, de intimidade. Porque no contexto da Eu terapia... acho que o que eles falam no artigo é mais de que intimidade é um conceito meio mentalista, tipo, é algo como um resultado, e Uhum. verdade é uma coisa que é mais operacionalizável. Sim, não, eu acho que a maior contribuição do artigo foi o personalizar, né? E até as contribuições que eles relatam para pesquisas futuras e tudo é fantástico, assim, eu acho que... Mas é de que ano que é esse artigo? 2001. Antes do modelo CL. Antes do modelo ACL. E eu achei muito interessante isso porque... Não, eu fiquei viajando nisso porque nessa frase da ideia de que um comportamento que, por exemplo, não é mais vulnerável com aquela pessoa naquele contexto, se fosse parar pra pensar, tu tem um comportamento, digamos, quimicamente... Eu não sei, eu fiquei viajando assim um pouco, né? Do tipo de que no momento que tu consegue se abrir com uma pessoa, isso é um CCR2. Eu fiquei pensando naquela ideia da FAP, até que eu tava conversando naquela aula com o Michel, né? Que me deu esse insight. De que no momento que o CCR2 se torna uma coisa que não é mais vulnerável, que não é um desafio, que é uma coisa já que tá dentro do perfil, do padrão comportamental, ele poderia ser considerado já um CCR1. Não porque é um comportamento problema, mas porque é um comportamento que o sujeito já está acostumado, já é um padrão dele. Mas no caso da intimidade, isso se mantém porque é só naquele contexto, né? Isso, não, eu fiquei pensando mais nisso, assim, nessa diferença, né? Porque muitas vezes pode, às vezes, haver essa confusão de criar, tipo, comportamentos íntimos de uma forma generalizada como o CCR2 e... Não sei, eu fiquei viajando nessas ideias, assim, com Eu aquela dei frase ali. uma aqui agora também, porque eu pensei no caso, porque ali fala da pessoa reconhecer limitadas chances de punição, né? Aí eu fiquei pensando num caso de relacionamento abusivo, né? Em que se tem um padrão, por exemplo, pode-se ter, né? Geralmente se tem esse padrão de que
se faz uma diminuição de, por exemplo, de um parceiro punir o outro parceiro para, por exemplo, ter outras relações íntimas, como, por exemplo, amizade, família, ou ter uma renda pessoal. Então, isso acaba sendo a criação de um contexto em que essa outra pessoa vai ter menos chance de punir, criticar o comportamento de controle, né, da outra pessoa, digamos assim, né? Então, isso talvez para a nossa explicação mais mentalista de intimidade fica um pouco, né? Não sei, dá um meio que Útil. né? Se torna menos útil, porque, tá, intimidade é bom. E aí tu desenvolve intimidade com a pessoa e a pessoa usa intimidade para ir lutar contra ti ou para fazer coisas que vão contra a qualidade de vida. Que nem eles deram um exemplo no artigo, né? Relacionamentos em que a intimidade gira em torno de usar drogas. Uhum. Como é que é? O filme Candy fala sobre isso, né? Que, tipo, é um casal viciado em heroína e, tipo, eles ficam se destruindo eternamente porque o relacionamento é baseado nisso. E, sei lá, se a pessoa tá numa síndrome de abstinência, a pessoa vai atrás da pessoa com quem ela tem intimidade. E aí as coisas se confundem. Uhum. Sim, Isso sim. é muito comum, né? Porque a intimidade não é em si uma coisa boa. Sim. Depende do contexto. Depende Exatamente. da pessoa que está ali na sua frente. Provavelmente Exatamente. desenvolver intimidade ou desenvolve intimidade rápido demais, a gente precisa avaliar isso e Tanto que até fazer modelagem. me lembrei da estratégia da DBT, que é a ação oposta ao amor. Tem isso também. Uhum, uhum. Isso do tipo, se essa coisa unidirecional, né, dá para pensar assim, em que tu vai tomar o dano, digamos, né? A outra pessoa só sai ganhando e tu toma o dano todo, né? Digamos assim. A ação oposta seria evitar o contato, assim, né? Interrompe e, né, se afasta, digamos assim, interrompe o contato para não, porque não vai se estabelecer uma relação equilibrada, já está desequilibrada, né? Então tem algo nesse sentido, assim, né? Não, e é interessante você ter falado do DBT porque para chegar na ideia de ação oposta e resolução de problemas, o DBT tem aquele fluxograma que eu acho fantástico, né? De quando que as emoções, não quando que as emoções são válidas, mas quando é válido seguir ou não uma emoção, né? Sim, Aquela também. ideia de, por exemplo, tu vai amar uma pessoa que tá te destruindo. E tu tá vendo que, tipo, a emoção não faz sentido com o contexto. Apesar de estar ali presente, né? Sim. E deixa eu ver nesse slide, só para retomar aqui e finalizar, porque eu acho que esse aqui é o último É daí. ótimo. Então, essa conceitualização trazida pelo artigo daí prediz que facilitar eventos de intimidade na sessão em psicoterapia pode ser particularmente efetivo para indivíduos com dificuldade de estabelecer e manter relações com intimidade. E também prediz que as terapias de casais que promovem eventos de intimidade na sessão podem ser efetivas em aumentar intimidade autorrelatada, daí avaliada por autorrelato. E aí, em resumo, pesquisas que analisam a influência de processos de intimidade devem abordar a efetiva facilitação de eventos de intimidade na sessão de terapia. E aí tem tudo a ver com os modelos teóricos também que a gente está trazendo aqui, né? Da ACT, da ACL, PROFAP, DBT, que é justamente esses processos da terapia, né? Para validação e mudança. Uhum.
Isso eu acho muito legal, porque isso foi antes de tudo acontecer, né? Do modelo assédio. Tá, a FAP já existia e já trazia essa questão de possivelmente intimidade ser importante, mas foi aí que o negócio começou, né? De querer se interessar, claro. A Mavis já fazia um monte de coisa sobre isso, né? Antes. Mas achei isso muito legal, porque realmente eu não lembro se a IBCT já existia nessa época. Porque a IBCT tem várias coisas disso, né? De reforçar a CCR2 do casal dentro de sessão. No artigo eles citam até alguns trabalhos do Jacobson, que é um dos caras que trabalhou com a IBCT, mas não sei se já tinha um modelo assim. Acho que possivelmente não, talvez. Mas com certeza os terapeutas comportamentais da época trabalhavam com casais, né? Uhum. Princípios da FAP. Eu achei isso, nem chegam a falar sobre FAP nesse artigo. Não. A gente que tá derivando aqui. Se eu não me engano, eles citam o Bob em algum lugar, eu acho. Acho que Sim, lá quando eles falam. Não é um artigo sobre psicoterapia, não. Sobre relacionamentos. Uhum. Mas dá para fazer várias derivações e várias relações também. E no fim eu fiquei também pensando sobre até o que tu falou, Giovanni, de se preocupar assim, vamos ver se eu entendi certo, mas de ser super validante na sessão e tal, e de em outros contextos, né, a pessoa não encontrar essa validação, né? E de talvez ser um terapeuta um pouco mais natural, digamos assim, na sessão, assim, mais, sei lá, não tão focado em regras terapêuticas, mas ao mesmo tempo direcionado, né, para o objetivo da terapia, mas com mais naturalidade de postura, que seria talvez um pouco de autorrevelação, poder se sentir à vontade para, com algum propósito também, compartilhar algo e, né, para a relação terapêutica, mostrando que tem outro ser humano ali passando pelos mesmos processos que a outra pessoa também passa, não na mesma situação, com a mesma história, mas que está implicado nos mesmos processos também. Aí eu fiquei pensando sobre isso, achei legal, assim, um comentário meio que... Sim. E eu fiquei refletindo sobre outras coisas, assim, porque, né, o artigo não fala sobre terapia, mas sobre essa questão da unidirecionalidade. E, às vezes, a validação pode ser só tu usar a mesma linguagem do paciente. Né? Tipo, tu tá pensando sobre os relacionamentos do paciente, a gente tá falando, tipo, aí, que tipo de rolê tu faz com essa pessoa? Se eu tá usando essa linguagem, tu vai usar essa mesma linguagem. Isso já cria uma relação de intimidade. Não tá lá no livro, né? De tu usar a frase que roleta eu faço com essa pessoa, mas... Talvez no próximo livro. Talvez no próximo livro. Terapia analítica funcional para Porto Alegrenses. É. Mas, enfim, gente, o que eu tinha para apresentar é isso. Achei uma ótima escolha. Legal, né? Curti. Esse artigo é muito bom. E eu tava olhando... Eu cheguei a procurar para ler algumas coisas, porque o meu artigo TCC eu trouxe um pouco da ideia da intimidade, escrevi um pouco sobre isso, assim, né? E... eu acho que eu não cheguei a ler esse artigo antes, mas eu vi uma citação dele no livro do Fabian de Matrix. Ele tem uma parte Me indicou esse artigo. Ah, tudo explicado. Tá aí a fonte. Tá aí a fonte, então. Sim. Sabe quem que vai ter 20 visualizações no vídeo depois? É o Fabiano. Abraço, Fabiano. Vou mandar o link pra ele depois, dizer, ó, rendeu aí o artigo que tu mandou, rendeu o vídeo, tudo mais, discussão. É. A próxima participe ali, ó. Convidei ele a participar também. Tá convidado?
tu tem uma crítica sobre você? Uma crítica? É. Pois então. Eu acho que a crítica talvez seria desenvolver mais isso que a gente falou da intimidade não efetiva, talvez, porque aí focou principalmente na intimidade como um resultado, né, das interações reforçadoras e reforçadas. E também não trouxe exemplos um pouco mais relacionados para a cultura ou usado um pouquinho mais nesses exemplos, mas eu acho que ele se manteve com a coerência da proposta, assim, né? Então, um artigo super bem escrito e buscando essa conceitualização. Então, claro que aí talvez pensar na efetividade ou na função da intimidade em determinados contextos, daí é uma coisa outra, né? Mas poderia ter exemplificado um pouco mais e não só talvez citado, assim, né? Meio que, também tem isso, mas não desenvolveu muito. Eu acho que esse artigo dava um livro, né? Se tu fosse desmembrar tudo aqui. Realmente é. Assim. Só para ser o que criticar, assim, né? Só para explicar esse monte de ideia. O livro de ACL, primeiro, mas isso, né? Mas aí, colocando dentro dos conceitos da tensão, coragem e amor. Eu ia comentar uma outra coisa. Mas acho que é isso aí. Eu tenho uma coisa para comentar também disso. Pensando em questão de crítica em relação ao artigo, eu acho que a única que eu teria seria... Eu não sei também se na época tinha alguma coisa, pesquisa experimental já sobre esse tema da intimidade, de relações próximas, porque na parte que ele traz essa questão da... implicações para pesquisa. Tipo, eu não sei se na época já tinha, em 2001 já tinha bastante coisa sobre isso, mas hoje em dia tem muitas pesquisas legais que as pessoas estão fazendo sobre a questão de intimidade, sobre, por exemplo, o contato físico, sobre Conexão social. Conexão social no geral, influência até tipo para atenuação de estresse, questão de redução de estresse, de melhor saúde, com pessoas que têm uma relação próxima com parceiros. E é interessante pegar, assim, essa perspectiva da gente, além desse artigo de 2020, um artigo que foi escrito em 2001, e ver que, tipo, as predições que o cara fez agora, assim, das implicações para pesquisa, não tá tão canalizado nisso, não ter visto, assim, uma literatura seguindo nesse caminho, assim. Não sei se é porque a gente não chegou, não leu muito sobre isso, né? Mas eu não lembro de ter visto uma literatura tão forte, assim, sobre vulnerabilidade, assim. Né? Pois é. Eu sei que a Yasmin tá fazendo sobre dela sobre intimidade. Sobre isso, tipo, o efeito no relacionamento. Eu lembrei o que eu ia comentar. Que o outro texto que tu apresentou lá no início, Fê, era sobre relacionamentos, né? Sim. É engraçado porque o Baum, ele coloca no espectro mais político da questão de relacionamentos e também faz sentido. E tu coloca o ingrediente das relações de poder aí dentro. Sim. E fica interessante essa questão de intimidade, vulnerabilidade e relação de poder. Os dois textos que a gente já leu falam sobre isso, né? Se alguém estiver assistindo aí, Fabiana, indica os textos pra gente aí. Fica à vontade. Mas é uma coisa interessante de se pensar, né? Como tu vai te abrir a punição em um contexto de diferença de poder, ou tu vai te abrir a punição em um contexto de igualdade de poder. Né? E aí tu vê, sei lá, coletivos feministas onde as pessoas se sentem super abertas para compartilhar as coisas e isso acaba criando uma rede ali para as pessoas. Pode ser importante, né? Pode
ser o mesmo problema de fazer isso na terapia, de só ser importante ali dentro e do lado de fora não desenvolver repertório. Mas, enfim, é só uma reflexão. Faz sentido. É interessante isso, porque agora tu falando isso me veio uma questão, né? Porque às vezes eu fiquei pensando já sobre isso, no sentido de, tipo, clientes que não conseguem ter, digamos, esse processo de intimidade, tanto por não ver possibilidade nisso nas relações próximas que tem, né? Ou por ser ambientes abusivos, agressivos, etc, né? E daí eu fiquei pensando na questão de como buscar ambientes novos. Como buscar o quê? Desculpa. Ambientes novos, validantes. Aí eu acho que o artigo traz também uma sugestão que diz assim, menores grupos e díades é mais fácil do que grupos maiores, então tentar uma coisa tipo, alguém, né? Tipo uma pessoa, aproximar de alguém em vez de um grupo, talvez, não sei. Sim. Ou E algum... talvez só de amizade, né? Não exatamente relacionamento afetivo. Porque esse tipo de coisa, ele não tá falando exatamente sobre relacionamento afetivo, mas sobre vulnerabilidade, né? Tudo isso com isso. Sim. Inclusive aqui, né, no Journal Club, a gente está se vulnerabilizando, mostrando para essas ideias. Eu me lembrei, não sei por que mais, eu fiz associação do discurso do... tá, eu sei para onde eu derivei agora, tá. Do discurso do Oscar do Joaquim Fênix, é assim o nome dele? Do Joker. Do Joker, que ótimo. Do Joker, brother, já. E porque às vezes é uma coisa assim que as pessoas perguntam e às vezes a gente se pergunta assim, do tipo, tá, mas eu vou ficar vulnerável por quê? Tipo, vou estabelecer uma relação íntima por quê, assim, né? Tipo, vou tolerar tomar umas punição aí, por quê, né? E eu me lembrei do discurso dele, que ele falou, assim, que ele reconhecia na trajetória dele como ator também, que ele tinha feito erros, assim, né? Enfim, que ele se reconhecia também um ator em processo, digamos assim, e que eles compartilhavam uma paixão pela arte, pelo cinema, e que aquela comunidade artística aceitou ele a se desenvolver, a se tornar uma pessoa melhor, inclusive, né, nas relações dele como ator também, enfim. E ele traz essa questão de nós estamos aqui um pelos outros e a gente precisa ter uma certa tolerância um com os outros, porque é assim que a gente se desenvolve, né? Assim que a gente produz um ambiente em que as pessoas podem se desenvolver, né? E aí meio que fiz essa relação de por que essa questão da intimidade e vulnerabilidade é importante, né? Mas claro que na nossa experiência também, de uma forma geral, talvez tem esses lugares um pouco utópicos, né, do tipo de sociedade que a gente quer ser e, né, das relações que a gente quer construir com a praticidade, talvez, de ir discriminando um pouco melhor esses contextos mais favorecedores também, porque às vezes é uma questão de preservar a saúde, integridade física, psicológica, enfim, também, né? Mas eu me lembrei desse discurso dele, porque tá rodando nas redes também aí. Eu acho que fala um pouco dele se mostrar também uma pessoa imperfeita, mas que se sentiu acolhido e aceito dentro do meio artístico e pelo interesse em comum que eles têm, que é a arte, assim. Me veio aqui a ideia de criar esses ambientes, né? Que a gente pode observar que está precisando um ambiente mais validante e ir atrás.
É isso que eu fiquei pensando, né? Como é que, por exemplo, nós como terapeutas ajudamos clientes também a buscar e criar esses ambientes validantes, né? Porque é difícil, pensando que... Eu fiquei pensando porque tem algumas clientes, assim, que elas não se sentem validadas em quase nenhum contexto. E eu interagindo com elas, eu fico, cara, mas isso faz total sentido que você tá trazendo. Tipo, como é que as pessoas não compartilham disso, sabe? Por onde tu anda andando que isso não tá fazendo sentido para as pessoas que tu tá junto. E dá quase aquela vontade de pegar assim, vamos nos rolê, que eu te levo nos rolê pra apresentar as pessoas legais, sabe? Tu não conhece o pessoal da Psico. Tu conhece o pessoal de humanas, vamos lá, vamos lá. E, tipo, é uma questão interessante isso que eu fico pensando, né? Eu tive uma conversa essa semana com uma paciente sobre isso, né? De quanto... nem todo mundo que passa pelo psico sai assim, né? De sair mais validante, mais compreensivo com as pessoas. Mas, dificilmente alguém que não passa por uma experiência numa faculdade de humanas sai assim. Ou passa por psicoterapia ou alguma coisa do tipo, assim. Porque isso vai sendo derivado, né? Sei lá, entender privilégios, entender as habilidades das outras pessoas, enfim. Vendo isso, e na faculdade a gente fica repetidamente vendo isso, principalmente na pública, né? Não sei. Mais ou menos sobre isso que eu conversei. É interessante isso que tu falou, porque eu tava escrevendo, acho que ano passado, terminando agora esse ano com o pessoal, um artigo sobre empatia em universitários, né? E a gente viu vários artigos sobre empatia em estudantes de medicina, e é muito louco isso, mas tem um decréscimo do começo até o final do curso. Tipo, tem vários estudos que apontam um decréscimo de empatia. A medicina é um ambiente bem bizarro, né? Tanto academicamente quanto entre as pessoas ali dentro, né? Sim. Eles estimulam muito competitividade, estimulam muito... Burnout. Burnout. Estresse. Né? Exato. Vou fazer terapia de faculdade de psicologia. 5 anos, tu fica lá, tu sai melhor. Ou a gente podia criar uma comunidade hippie também, né? Walden Face. A gente aluga, tem 5? Sei lá, né? Até a gente abrir, já criaram. Pode ser. Ainda mais a gente dando essa ideia aqui agora, né, pô? Estamos entregando o ovo de ouro. A gente aluga um sítio via mão, tá feito aí, ó. Los Orcones 2. Ok, galerinha? Era isso. E aí nós falamos na sequência, então. Sim. Vamos nos... Pararam de gravar? Estão assistindo? Não, ainda não. A gente faz o tchau. Agora a gente faz o tchau e depois a gente faz combinações. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau pra quem tá assistindo, galera. Obrigado por assistir. Tchau pra quem tá assistindo em 2 vezes velocidade aí. Agora... Pior tem isso agora, né? Vou falar bem devagar. Tchau. Tchau.